Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Maurício Souza admite má atuação contra o Londrina, mas ressalta DNA competidor do Vasco. O Vasco contou com a derrota do Bahia para vencer o Londrina fora de casa e passar para o segundo lugar na tabela de classificação da competição da Série B. O Vasco visitou o Londrina neste sábado, dia 18, no Estádio do Café, no Paraná, em partida válida pela 13ª rodada da Série B. A ideia da equipe carioca era vencer para assumir a vice-liderança da competição, enquanto os mandantes buscavam triunfar para se aproximar do G4. Quem se deu melhor foram os cariocas, que venceram por 1-0 e faturaram os 3 pontos da partida. Sendo apresentado na última segunda-feira, Maurício Souza teve 5 dias de trabalho para se preparar para o compromisso deste final de semana. Para sua primeira partida sob o comando do clube carioca, teve praticamente o time inteiro à disposição, ainda tendo que lidar com os jogadores pendurados. Após a partida que colocou o clube de São Januário na segunda colocação da tabela, o treinador vascaíno concedeu entrevista coletiva e avaliou o desempenho do Cruz Maltino. O estreante da noite reconheceu que o Almirante não teve sua melhor atuação, porém destacou o espírito de luta de todos os jogadores vascaínos. Abre aspas, sem dúvidas não foi a vitória mais bonita do Vasco, porém o Vasco criou nesses últimos jogos um DNA competidor forte. Jogamos contra um adversário que não tinha perdido em casa ainda, ganhou 10 dos últimos 15 pontos que disputou e que dificulta demais o jogo dentro de sua casa. O campo não estava nas melhores condições para um jogo mais elaborado. Não entendo hoje que a gente tinha que sair daqui fazendo um jogo elaborado, mas reforçar que esse espírito de luta e garra foi a tônica do nosso jogo. Muito feliz de sair aqui com os 3 pontos contra um adversário que é muito forte em casa, fecha aspas, afirmou o técnico vascaíno. Com 27 pontos ganhos em 13 rodadas disputadas na Série B, o Vasco da Gama agora retorna aos gramados na próxima sexta-feira, dia 24, às 19 horas, para enfrentar o Operário, dessa vez dentro de casa no estádio de São Januário. Mas e aí, torcedor vascaíno, qual é a sua avaliação em relação à estreia do treinador Maurício Souza no comando do Vasco com uma vitória por 1-0 em cima do Londrina? Deixa nos comentários a sua opinião em relação a essa estreia. Prazos curtos e a aproximação da janela de transferências geram expectativas no Vasco. A definição do documento da proposta vinculante da 777 Partners para a compra da SAF do Vasco da Gama deve ser concluído até a próxima terça-feira. Existia uma expectativa de que o clube e a 777 Partners arrematassem a redação do contrato definitivo para a venda de 70% da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, o que não aconteceu e aumentou ainda mais a ansiedade do vascaíno. O documento segue em fase final de conclusão e deve chegar às mãos da Comissão Especial do Conselho Deliberativo até o início da próxima semana. Há menos de um mês para a abertura de janela de transferências. No entanto, a SAF do Vasco está com os prazos apertados. Pelo andar da carruagem, é grande a possibilidade de o martelo ser batido depois do dia 18 de julho. A janela fica aberta até 15 de agosto. Acaba nesta próxima terça-feira, dia 21, a exclusividade da 777 Partners, prazo combinado no memorando de entendimento assinado pelo presidente Jorge Salgado ainda em fevereiro e recentemente prorrogado por um mês. Os advogados de ambas as partes têm trabalhado exclusivamente para entregar o documento antes do fim deste período. Com a proposta vinculante, uma vez formalizada, entra em ação a Comissão Especial do Conselho Deliberativo, um grupo de 15 membros presidido por Roberto Duque Estrada, segundo vice-geral do Vasco, que será responsável por emitir um parecer favorável ou não à venda de 70% da SAF do clube ao grupo norte-americano. Eles terão até 15 dias para encaminhar um parecer ao Conselho. Esse prazo é prorrogável por mais 10 dias. Se a 777 tomará ou não as rédeas do futebol do Vasco antes da abertura da janela, isso dependerá basicamente do tempo que levará
a análise dessa comissão. A equipe, por sua vez, prega bastante cautela para não deixar a urgência do assunto atrapalhar. Atacante da Série A deixa clube irritado após conversas com o Vasco. Agora na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco quer continuar mantendo o foco no seu grande objetivo do ano, o acesso à Série A, principalmente agora com seu novo técnico Maurício Souza, após uma estreia com vitória no comando do Vasco depois de um triunfo diante do Bahia neste final de semana fora de casa. A próxima janela de transferências já reabre no Brasil no dia 18 de julho e o Cruz Maltino já pensa em reforçar o elenco Cruz Maltino, e um centroavante é uma das carências identificadas pela nova comissão técnica. Um nome que já virou pauta no Vasco e também da 777 Partners é o atacante Renato Kaiser, criado no Vasco e destaque do Atlético Goianiense e Atlético Paranaense entre os anos de 2020 e 2021. O atacante foi contratado pelo Fortaleza no fim do ano passado. Agora, a reportagem do jornal cearense O Povo fez uma apuração de que o centroavante pode estar de saída do tricolor. A matéria informa que atos internos do atacante desagradaram tanto a diretoria como a comissão técnica do clube cearense. Atos esses como a falta de esforços nos treinos e além de conversas com outros clubes como o Vasco com o intuito de deixar o Fortaleza. Sendo assim, a partir do momento em que a janela reabrir no Brasil, a tendência é que o atacante Kaiser seja negociado pela equipe do Fortaleza. O atacante, criado em São Januário, deixou o Vasco da Gama de forma definitiva no ano de 2018, após sucessivos empréstimos a outros clubes. De acordo com o Transfermarkt, o atual valor de mercado de Renato Kaiser é de 4 milhões de euros, cerca de 21,6 milhões de reais na cotação atual. Até o momento em 2022 pelo Fortaleza, o atacante jogou em 23 partidas, marcou 3 gols e assinalou 2 assistências. Mas e aí, torcedor Cruz Maltino, você aprovaria um possível retorno de Kaiser no Vasco para assumir o comando do ataque vascaíno? Deixa nos comentários a sua opinião. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.